Tiago, capítulo 1, do verso 16 ao verso 18. Tiago, capítulo 1, do verso 16 ao 18. Eu creio que até o final do ano a gente acaba Tiago. Então não falte nenhum domingo à noite, nenhumzinho. Se faltar, está em pecado. Tiago, capítulo 1, do verso 16 ao verso 18. Acharam? Domingo à noite você já pode vir para a igreja com a fitinha em Tiago, tá? Já sabe que as pregações serão aqui neste livro. Vamos ler? Sim? Diz assim, versículo 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, que o Teu Espírito venha falar aos nossos corações por meio dessa mensagem, Senhor. Que a Tua palavra venha ferir o nosso coração, Senhor, mas que também venha servir de bálsamo, Senhor Deus. Que a Tua palavra venha nos impactar, ó Deus. Que a gente seja melhor, que a gente cresça como cristão por meio da Tua palavra. Senhor Deus, me usa nesse momento. Até mesmo as coisas que eu não preparei, que o Teu Espírito venha falar através de mim. O Senhor conhece as intenções dos corações e o Senhor sabe a mensagem que eles precisam ouvir, ó Deus. Então fala, Senhor, repreende, exorta e consola por meio da pregação. Em Cristo Jesus. Amém e amém. A gente falou semana passada sobre não culpar a Deus. A gente falou que a cobiça, que as tentações, elas vêm do nosso coração. E Tiago se preocupou em falar sobre isso. Eu falei que essa questão de querer culpar a Deus e de querer sempre transferir a culpa ao outro e não assumir a culpa e não assumir o nosso pecado. Alguns culpam os irmãos, outros, num nível maior, culpam a Deus pela vida que vivem. Culpam a Deus pelas coisas que acontecem na vida. Dizem que Deus está tentando eles, que é Deus que está fazendo com que eles caiam. Então, na semana passada, eu falei para vocês que essa história de culpar a Deus e essa história de sempre transferir a culpa para o outro é uma coisa muito antiga. E eu mostrei para vocês como foi com os nossos primeiros pais. Quem são os nossos primeiros pais? Adão e Eva. Quando eles caíram, o que Adão fez? A primeira coisa que Adão fez foi culpar a Deus. Ele disse para Deus o seguinte: foi a mulher que o Senhor me deu. E a gente que conhece a história de Gênesis, a gente sabe que Deus fez bem a Adão quando deu Eva para ele. Porque o Senhor disse, eu darei a ele uma auxiliadora. Ou seja, eu não darei uma praga para ele. Eu não darei uma Jezabel para ele. Eu darei para ele uma auxiliadora, ou seja, Deus fez o bem para Adão. Mas no momento difícil, no momento em que ele caiu e a culpa era dele, o que ele fez? Ele culpou a Deus. E é engraçado que quando Deus fala com Eva, Eva vai lá e culpa a serpente. Ou seja, é um jogando a culpa no outro. Então essa história de culpar a Deus, de culpar o próximo, de culpar o mundo, de culpar tudo, isso é muito antigo. Mas Tiago, ele vem nos mostrando na Escritura que a gente é tentado pelo próprio mau desejo do coração. A gente faz as nossas besteiras, a gente cai, quando a gente tropeça, na verdade isso é produto do mau desejo do nosso coração. O que Jesus falou lá em Marcos 7, de onde vêm os adultérios, de onde vêm as mentiras, os enganos, as cobiças, de onde vem tudo isso, se não do coração de vocês? De onde vem esse mau desejo, se não de dentro de você?
Então Tiago nos ensinou isso. Aí agora no versículo 16, ele começa a tratar os irmãos com amor. Ou seja, nem sempre quando você recebe uma exortação, irmão, nem sempre quando você é repreendido, isso quer dizer que a pessoa que te repreende te odeia. Entende? Então nem sempre quando você recebe uma palavra dura, isso significa que o irmão te odeia. Não, às vezes as palavras duras saem da boca das pessoas que mais amam. Às vezes, as palavras duras de exortação saem da boca das pessoas que são mais verdadeiras. Porque uma das piores coisas são aquelas pessoas que só bajulam. Aquela pessoa que sabe que onde você está errando, ela sabe onde pode te ajudar. Mas ao invés de te repreender, ela diz, não, você está indo bem, você está num bom caminho. Quem faz isso é a serpente. Quem quer te manter no caminho errado sem te exortar é a serpente, é o diabo. Então Tiago, ele traz uma palavra dura para a igreja, ou seja, é o mau desejo de vocês, é o coração de vocês, é a cobiça de vocês. Aí no verso 16 ele diz assim, meus amados irmãos. Ou seja, depois de uma exortação, de uma palavra séria de confronto, ele chama os irmãos de amados. Como eu falei para vocês na primeira exposição dessa carta, lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 1, que eu expliquei para vocês que o autor dessa carta aqui é o meio-irmão de Jesus. Ou seja, Tiago, ele é irmão do Senhor Jesus Cristo. Ele cresceu com Jesus Cristo. E agora, nesse momento, no versículo 16, ele chama os cristãos de irmãos. E não somente de irmãos, ele diz assim, meus amados irmãos. Então aquele que era irmão do nosso Senhor, agora chama a igreja de irmã. Ou seja, você é irmão de Tiago. Então depois de uma palavra dura, Tiago está falando com amor. Ele está mostrando o amor que ele tem pela igreja. Ele está mostrando que ele é um profeta que exorta, mas ele não é um profeta que exorta com ódio. Ele não é um profeta. Quando eu falo profeta, é porque eu já expliquei para vocês, a linguagem de Tiago às vezes parece com a linguagem dos profetas do Antigo Testamento. Então quando ele exorta aqui, não é que ele está se colocando acima dos irmãos, não é que ele está mostrando que ele é grande, ou que ele fala com ódio ou com raiva, não, ele repreende com amor. Meus amados irmãos, e ele continua, não se deixem enganar. Verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. O que significa? Essas coisas boas, as dádivas, tudo que é perfeito vem de cima. Ou seja, ele está colocando Deus no lugar de Deus. E ele está dizendo que o dom perfeito, a boa dádiva, ela vem de Deus. Ele está contrastando aqui com o coração. Porque o que vem do coração que ele disse? A cobiça, não é isso? A tentação, o mau desejo. Ele ainda continua argumentando, ou seja, essas coisas mais e ruins que acontecem na vida de vocês, não é Deus tentando vocês para fazer com que vocês caiam. Para de achar que Deus é um diabo querendo destruir vocês, isso é mentira do diabo. Então Tiago está argumentando o seguinte, não, do coração de vocês sai a cobiça, mas o dom perfeito vem do alto. Ou seja, ele está nos colocando numa condição de humildade, ou seja, tudo que é de bom em você, a graça que há em você, as coisas boas que você recebe, a regeneração por meio do Espírito, isso vem do alto, isso não é produzido pelo seu coração, isso é produzido por Deus. Então, meus irmãos, se você detectar coisas boas vindo de você, não se ensoberbeça, porque eu tenho uma notícia para você. Isso vem de Deus. Tudo que é perfeito, tudo que é dádiva, vem do alto, vem de Deus. Então a gente tem que parar com esse pensamento de achar que Deus tem uma inclinação maligna para nos destruir. Que Deus tem uma inclinação maligna, que está doido para ferrar vocês. Vocês são amados por Deus e ponto final.
Se Tiago trata a igreja com esse carinho, dizendo, meus amados, imagina como Jesus fala da igreja. Se Tiago, que é um ser humano, se Tiago, que está aqui presente nesse momento, escrevendo a carta, ele consegue expressar o amor dele para a igreja, imagine Deus. Se Tiago ele diz, meus amados irmãos, que dirá Deus? O que Deus fala da igreja? Irmãos, Deus não coloca pedra de tropeço para você cair, irmãos. Saiba que tudo que é bom vem de Deus. Como eu falei ontem, que eu estava pregando lá na igreja de Campo Grande, onde o pastor Miguel, que congregou com a gente aqui, está ajudando, está dirigindo aquela igreja também. E eu falei lá para os irmãos que Deus não é assim. Que Deus é bom. Grava isso, irmãos. Às vezes, na nossa reflexão, às vezes, quando a gente senta para pensar sobre Deus, e quando a gente analisa as coisas que acontecem nas nossas vidas, quando a gente analisa todo o contexto, às vezes é problema no casamento, às vezes é problema dentro de casa, às vezes são problemas e inúmeros problemas que vêm até você. E é necessário, às vezes, você sentar, meus irmãos, e você meditar e trazer à memória uma das verdades mais lindas das Escrituras. Deus é bom. Ele não é contra você. Ele é por você. Tem uma passagem muito linda em Romanos 8, eu quero que você abra comigo. Romanos 8, 28. Olha o que diz em Romanos 8, 28. É um texto muito conhecido da igreja, é um texto muito lindo. Talvez é um dos textos mais lindos do livro de Romanos, meus irmãos. Medite nesse texto em casa, memorize esse texto, grava ele no seu coração. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos 8, 28, até rima, 8, 28. Sabemos, ou seja, olha a afirmação de Paulo, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Preste atenção em mim. Tiago fala que todo dom perfeito vem do alto, que toda dádiva vem de Deus. Escuta uma coisa, tem momentos na sua vida que são momentos difíceis, que parece que você está dentro de uma peneira. Alguns parecem que estão dentro de um triturador, irmãos. Mas se você ama o Senhor, se você está ali por causa de Deus, se você é crente, se você continua a caminhada, saiba o seguinte, que tudo isso está cooperando para o seu bem. Aí você fala assim, mas que bem? Eu não estou enxergando bem algum à minha volta. Eu não estou enxergando bem algum na minha família. Eu não estou conseguindo ver nada de bom. Mas o texto de Romanos diz o seguinte, para que a gente seja conforme a imagem de Cristo. Escuta uma coisa, irmãos. Deus age em nosso favor, não para a gente ficar mais bonitinho. Não necessariamente para dar tudo para a gente como um Papai Noel. Tem algo muito maior nisso. Que Deus age em nosso favor para que a gente se torne como Cristo. E se for necessário passar na fornalha, para que você possa cada vez mais estar conformado a Cristo, Deus vai colocar você na fornalha. Mas isso não é para te destruir. Isso é para provar você. Para que você saia muito melhor do que entrou. Para que você saia muito mais parecido com Cristo do que antes. O nosso propósito aqui não é simplesmente vir para a igreja, bater palma, levantar as mãos, irmão. Não.
o nosso propósito aqui. Paulo teve essa coragem. Que Paulo disse assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então Deus às vezes age de forma misteriosa, mas saiba de uma coisa, é algo bom para a sua vida. Às vezes você não consegue detectar, às vezes você não consegue enxergar, mas um pouquinho da perseverança de Cristo está sendo colocado em você. Um pouquinho da constância de Cristo está sendo colocado em você. Um pouquinho da paciência de Cristo está sendo colocado em você nesse momento. Você está crescendo mais na fé, mais na maturidade. E a gente pode confiar num Deus que age em nosso favor. Então é isso que Tiago está falando aqui no verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tudo que é bom vem de Deus. Ponto final, meus irmãos. Crava isso na mente. É bom, vem de Deus. É ruim, é do seu próprio coração. Porque ainda não é hora do Tiago falar sobre o diabo aqui. Ele está falando do coração. E agora ele começa a falar de Deus. A gente continua o texto. Ainda no versículo 17, na parte B. Ele diz assim: descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Quando ele fala aqui Pai das luzes, talvez Tiago tenha em mente lá o Gênesis. Quando Deus diz assim: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Aí logo depois, vem o sol, vem a lua, tem as estrelas que são chamadas de corpos celestes. Então a gente vê o sol, ele brilha, daqui a pouco tem uma sombra. Aí no outro dia vem o sol de novo, daqui a pouco vem a noite, sempre mudando. Então Tiago diz assim: vem do Pai das luzes, desce do Pai das luzes, que não muda. Ou seja, ele é superior à criação. O brilho dele é superior ao brilho do sol. O brilho dele é eterno, é para sempre. Uma outra coisa que é importante frisar aqui, meus irmãos, que Deus não é igual ao nosso coração. É uma outra mania que a gente tem. A gente tem mania de achar que Deus é da forma como o nosso coração está dizendo que Ele é. A gente tem mania de olhar para Deus e achar que Deus é mesquinho, mas na verdade Deus não é mesquinho. É porque você está projetando em Deus aquilo que está no seu coração. Ou seja, o seu coração é mesquinho, você olha para Deus e acha que Deus é também. Mas isso é uma mentira do seu coração. É a desgraça da cobiça, é a desgraça do mau desejo que Tiago fala. Então é por isso que Tiago fala assim: o nosso Deus não muda. Você muda. Como é estranho, né? Você acorda tão feliz, tão alegre, de tarde você está tão furiosa. Parece uma leoa. E o homem parece uma hiena. Acorda tão bem. Alegre, sorridente, trata todo mundo bem. À noite parece que é outra pessoa. Já mudou. Aí vai dormir, acorda mal. Aí à noite está bem. Hoje está excelente. Hoje está cantando louvor, dizendo: é o melhor dia da minha vida. Oh, Senhor, Tu és lindo. Amanhã acorda, acontece uma coisa assim: Tu é mais ou menos lindo, Tu não é tão lindo quanto ontem. Não é Deus que está mudando, é você que está mudando e está botando a culpa nele. Então é por isso que Tiago está dizendo: isso vem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus não é como o meu coração, irmãos. E graças a Deus que Ele não é assim. Graças a Deus. E a gente muda tão fácil. Tão fácil. Irmãos, é incrível como a gente caminha, às vezes, do amor ao ódio, não é isso? Aí, às vezes, ainda tem uma maluquice que alguns dizem assim: não, é por tanto amar, acabou odiando a pessoa. Não, isso não é verdade, não amava nada. Isso não é verdade. A Bíblia fala: o amor não acaba. Não é? É uma obsessão, era uma outra coisa que as pessoas chamam de amor. Mas essas coisas que acontecem dentro de nós, a gente sai do apreço para o ódio, não é isso? A gente sai do carinho para o desgosto. Como a gente muda, como a gente é inconstante. Mas Tiago está lembrando na igreja: Deus não é como você. Deus não é como você.
Deus não é como o seu coração. Deus não é como a criação. Deus não é como o sol. Deus não é como as estrelas que passam. Ele é imutável, ele não muda. E aqui vai uma boa notícia. Ele não muda. Se ele prometeu a você que ele é fiel e que ele vai ser fiel na sua vida, pode ter certeza, é para sempre. Porque ele não muda. Eu sou assim. Raramente eu dou a minha palavra. Vocês são testemunhas. Raramente eu chego para você e falo assim, eu dou a minha palavra que eu vou fazer isso, isso. Não. Se eu sei que eu não vou fazer, eu nem dou a palavra. Não dou. Agora, quando eu dou, tenho que fazer de tudo para cumprir. Mas tem coisas que eu olho assim e eu falo, não, calma. Eu sei como é o meu coração. Eu sei como é o ser humano. Eu sei como eu sou. Porém, quando Deus dá a palavra dele, ele vai até a última consequência. Tem um texto muito lindo na Escritura que fala assim, que o Cordeiro de Deus, ele foi imolado desde a criação do mundo. Isso foi prometido, desde a criação do mundo. Ele foi até as últimas consequências. Ele desceu, foi gerado por uma virgem e cumpriu a palavra na cruz. Ele foi até as últimas consequências, mas ele cumpriu a sua palavra. Deus, ele não muda. Se ele fala, ele fala. Se ele fere, ele fere. Jesus até diz assim, a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Só Ele. Ele detém o poder. Tiago está nos incentivando a conhecer mais sobre o nosso Deus. Só Tiago chama Deus de Pai das luzes. Só Tiago usa esse termo. Então, meus irmãos, que essa palavra fique no seu coração. Uma outra coisa aqui que vale de lição para a gente. Nunca trate, escuta isso, que é um bom conselho. Serve para mim, serve para você. Nunca trate o seu próximo como se ele fosse um Deus. Porque você vai se frustrar. Nunca trate. Nunca olhe para mim achando que eu sou um Deus e que eu vou fazer a coisa que só um Deus faz. Nunca olhe para o seu marido assim, nunca olhe para a sua esposa assim. Primeiro, que você casou com um pecador. E você casou com uma pecadora, você não casou com uma deusa. É por isso que casamento também não é felicidade atrás de felicidade. Nenhuma relação é assim, nem mesmo dentro da igreja é assim. É um bando de pecador que tem aqui. Lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas ainda pecador. É só olhar para o seu próprio coração. Então a gente não se trata como deuses. A gente sabe que a gente é ser humano. A gente tem que olhar um para o outro como irmão falho. Agora, de Deus, irmãos, eu não espero falhas. Não espero falhas. Porque eu sei que o meu Deus, Ele não muda. E Ele nunca mudará. Tem um salmo que diz assim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Nem a eternidade tem o poder de mudar o nosso Deus. Nada. Ele é imutável. Verso 18 diz assim, por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Olha o texto que Tiago, olha a maneira que Tiago escreve. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Aqui, o gerar aqui, meus irmãos, não é lá de Gênesis. Porque as pessoas às vezes leem o texto aqui, está falando da criação lá, como Ele gerou Adão. Não é. Quando aqui Tiago fala pela palavra, Ele nos gerou. É claro que Ele gerou tudo no início pela palavra, eu sei disso. Mas me parece que o Tiago está dizendo aqui Ele gerou você, Ele transformou você, Ele regenerou você pela palavra da verdade. É por meio dessa palavra que vem o arrependimento aos nossos corações. Tem um texto muito interessante na Escritura, que é 2 Reis, capítulo 22. Eu vou pedir para projetar aqui, não precisa abrir não, vai aparecer aqui. É um texto muito bom para a igreja meditar,
muito interessante sobre a lei do Senhor que foi descoberta. Ela ficou muito tempo perdida, vocês sabiam disso? Foi no reinado de Josias que ela foi encontrada. E olha o que aconteceu. Já foi colocado? 2 Reis, capítulo 22. Diz assim, acompanhe no telão. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano, irmãos, 18 anos depois, olha, no 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Zafã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-os a juntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos do templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo, mas eles não precisarão prestar conta da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Olha para mim, o que Josias mandou procurar no templo? Prata. Ele não sabia o que estava por vir. Assim como a palavra do Senhor está perdida em muitos púlpitos e em muita igreja, no tempo de Josias ela também estava perdida. A intenção de Josias era procurar prata. Mas olha o que aconteceu no verso 8. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Zafã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele não está falando de prata nem de ouro, não. Ele diz assim: encontrei o livro. Não era o livro que ele estava procurando, mas ele encontrou o livro. Ele o entregou a Zafã, que o leu. O secretário Zafã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Zafã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Zafã leu para o rei. Olha o que aconteceu quando ele leu a palavra para o rei. Verso 11. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias e a Aicã, filho de Zafã, de Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Zafã e auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nas palavras que nesse livro está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias e Acã e os outros foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: diga ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes tudo o que está escrito no livro do rei de Judá, que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já, e aqui é muito bonito essa parte, já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar
e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. A palavra do Senhor esteve perdida em Israel. Quando ela foi encontrada, ela foi lida ao rei. E o que aconteceu com o rei? Ele rasgou as suas vestes em arrependimento. O coração dele se abriu por meio da palavra. A palavra perdida foi achada. A palavra da verdade foi encontrada em Israel e lida para o rei. Então o Senhor diz, essa desgraça não vai acontecer no seu reino, porque você chorou diante da minha presença, rasgou o seu coração e as suas vestes. E Tiago usa aqui esse texto lindo quando ele diz que foi por meio da palavra. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Irmãos, como foi lido aqui, o conselho de Paulo a Timóteo, prega a palavra. Em muitos lugares a palavra de Deus está escondida. E há um clamor dizendo, encontre a palavra de Deus. Ela é viva, ela tem força. Ela tem poder para fazer você, nesse momento, se arrepender de todos os seus pecados. A palavra de Deus, ela é poderosa quando ela é encontrada, quando ela é lida com fidelidade, quando ela é pregada com verdade. Ela pode surpreender o seu coração. E o Senhor pode te regenerar hoje aqui por meio dessa verdade, por meio da palavra. A gente é o povo do livro. A gente é o povo da palavra de Deus, irmãos. A gente não pode desacreditar, porque a verdade que Tiago ensina aqui é verdade. Olha o texto como fica mais lindo, como fica mais bonito ainda no verso 18. Por sua decisão, ele nos gerou. Tiago se coloca aqui, ele fala, nos gerou. Mesmo ele sendo irmão de Jesus Cristo, o fato de ele ter sido irmão de Jesus de sangue, não significa que ele já nascido de novo. Ele não saiu da mãe dele uma nova criatura. Ele precisou da pregação da palavra para se converter. É por isso que Tiago fala aqui, ela nos gerou, eu me incluo nisso. Irmãos, eu devo tudo à palavra do Senhor. Eu devo tudo à pregação do Senhor. Eu devo a todos os homens de Deus que eu ouvi pregando a verdade. Eu devo a todos eles que pregaram a verdade para mim. Como num dia, e é um testemunho aqui, eu estava na casa de um amigo há muitos anos atrás, e eu estava muito descontente com as igrejas. Eu passei por isso, tá? Às vezes alguns estão passando por isso aqui. Eu estava muito descontente com as igrejas. Para mim, eu cheguei ao ponto de não acreditar mais que existia isso. Para mim, as igrejas estavam tudo contaminadas, ninguém mais pregava a palavra de Deus. Para mim, só tinha pastores infiéis e tudo mais. Então, eu entrei na internet, eu desafiei um amigo meu e eu disse assim, abre aí na internet e vê se você encontra algum pregador pregando a palavra de Deus. Eu estou falando isso diante de Deus, eu não estou mentindo, isso é verdade. Isso é verdade. Eu falei, abre aí a internet aí, vê se você encontra algum pastor fiel pregando. Não tem. Aí ele, o que eu escrevo aqui no YouTube? Eu falei, escreve aí pregação. Quando ele escreveu, apareceu uma pregação lá de um homem chamado Paul Washer. A pregação é pregação chocante. Eu falei, nossa, que chocante. Eu falei, clica aí para ver. Vai, clica. Irmãos, quando eu cliquei, eu me deparei com um homem de Deus pregando a palavra com fidelidade. Aquilo foi resposta de Deus para a minha vida, dizendo, a minha palavra não está perdida, ela continua sendo pregada no mundo inteiro, cala a sua boca. Eu falei, nossa, eu não sabia que isso existia. Para mim estava todo mundo contaminado. Aí eu lembro de Elias dizendo para Deus, Senhor, mataram os seus profetas, derrubaram os seus altares, e só eu fiquei. Só tem eu de pregador, só tem eu de profeta. Aí a palavra do Senhor para Elias, Elias,
eu tenho mais 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Jezabel e os seus deuses. Não é só você. A palavra de Deus, ela continua viva. Seja nesse púlpito aqui e seja em outros púlpitos espalhados por aí. É o que eu já disse para vocês nos estudos de quarta-feira. Se tem uma igreja que o pastor fala, só aqui tem a verdade, sai de lá. Porque é mentira, a palavra do Senhor está em todo o mundo. Pastores fiéis que a gente nem conhece têm pregado a palavra de Deus em todo canto por aí. Louve a Deus pela palavra. Louve a Deus por ouvir a palavra. Porque em um momento da minha vida eu fui impactado por ela e eu criei, Senhor, de verdade, o Senhor mantém os seus profetas ainda hoje. Eles estão vivos com todo vigor, pregando a palavra de Deus. E eu estou terminando a mensagem. Então, no verso 18, por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Olha só, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Em algumas versões está as primícias. O que é isso? As pessoas estão acostumadas a dizer, né? As primícias, traga o dízimo, é a primícia, né? Ou seja, tu pega o melhor e você traz para Deus, não é? Você pega a sua melhor oferta e você traz para Deus. Mas esse texto aqui não está falando disso. Você sabe o que esse texto aqui está dizendo? Se você focar bem, sabe o que Tiago está querendo dizer, irmãos? Você cristão, é como se fossem as primícias de tudo que existe na criação. Isso é tremendo. Você precisa saber quem você é, crente. Eu estou falando para cristão regenerado aqui. Você precisa saber quem você é. Você sabe o que Tiago está dizendo? A fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. É como se Deus estivesse caminhando na criação. Deus está caminhando na criação e vendo tudo que é belo. Lembra de Gênesis? E Deus viu tudo que tinha feito e viu que tudo era bom, era belo. Agora Ele começa a passear pela criação, vamos ilustrar dessa forma. Ele começa a passear pelo mundo que Ele criou. E eu estou incluindo os anjos aqui, as estrelas e tudo. E Deus vai pegar as primícias. Ele vai pegar as melhores coisas da criação, as melhores. Lembra de Abel que dava as melhores coisas para Deus? Abel levava as primícias, aquilo que ele tinha de melhor ele dava para Deus, lembra? Agora imagine Deus fazendo isso, andando pela criação. E o que Deus vê como o mais precioso na criação? Você, cristão regenerado. Cristão. A igreja. Então Deus pega as primícias. Deus olha e diz assim, de tudo que eu criei, de tudo que eu formei, não há nada mais belo, não há nada mais bonito que a igreja. Deus olha para o sol e diz assim, sol, você não brilha mais que a igreja. Ele olha para as estrelas e diz, pode juntar todas vocês, eu amo mais a igreja do que vocês. Até mesmo os anjos que são lindos, eles não são as primícias. As primícias são vocês. Deus ama muito vocês. É por isso que o Tiago está dizendo, não culpa Deus não. Eu não sei o que você passou, mas Deus está tornando você cada vez melhor. Nós somos as primícias de Deus que Ele pega na criação. É isso que o Tiago está falando aqui. Ele ama a igreja. Mas será que ama mesmo, pastor? Ele morreu na cruz por ela. Ele se entregou por ela. Ele se entregou pela igreja. Ele se entregou por você. Eu quero terminar esse sermão lá no texto de João. Vai ser colocado aqui também no telão. João, no capítulo 14. Olha o que diz. A partir do verso 15. Repare a beleza desse texto e o amor de Deus pela igreja. Pode olhar para o telão. Pode olhar para o telão, não precisa abrir na Bíblia. Olha o que diz. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê nem o conhece.
mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Vamos ler essa última parte junto. Aquele que me ama, vamos ler? Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você é amado por Deus. Que você receba consolo do Espírito Santo nessa noite. O meu desejo é que você se torne como Cristo e que a cada dia seja um dia de renovo de misericórdia na sua vida. Amém? Curve sua